Giovanni. Então... Giovanni, a gente tem quase o mesmo sobrenome. Eu sou Ah, Nogueira Marques. É. Pedir a doutora Silvia para desligar o microfone dela, por favor. Certo. Então vamos lá, Giovanni. Primeiramente, muito boa noite a todos. Hoje o tema aqui da gente é sobre ceratite bacteriana. Meu nome é Giovanni, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone. Meus preceptores são o Dr. Arnaldo, Dr. Reinaldo, Dr. Lucas, Dr. Cláudio Cury. Então, primeiramente, em relação à ceratite bacteriana, eu vou falar em relação a refrativo, um pouquinho do anel, do crosslinking também, que são alguns procedimentos que a gente faz na prática. Sempre importante na parte da refrativa a gente lembrar de alguns fatores que são desencadeantes para a questão dessa patologia. Quando a gente está ali fazendo o PRK, quando a gente tem uma quebra da barreira do epitélio da córnea, a gente tem um fator de risco para o desenvolvimento dessa ceratite também. Quando a gente implanta ali, depois do PRK, quando a gente fez a ablação da superfície, e a gente coloca a lente de contato terapêutica, às vezes quando você tem uma demora da revitalização dessa córnea, quando ela às vezes fica mais do que 5, 7 dias, a gente tem um fator de risco também. O corticoide que a gente utiliza a gente sempre utiliza também, que a gente prescreve ele depois da cirurgia refrativa, a ação imunossupressora dele também é um fator desencadeante. Lembrar que, em relação à parte da cirurgia refrativa, ela tem uma incidência estimada de 1 para 100 mil casos, 1 para 1000 casos, incidência rara também, mas a gente tem que lembrar que os pacientes normalmente são pacientes que têm uma visão boa, que chegam a 20/20 de visão com os do óculos, as lentes de contato, e que um caso que acontece isso é um desastre, né? Que a gente tem um risco potencial de risco da perda da visão também, né? A gente tem que lembrar alguns micro-organismos que são responsáveis por essa questão da formação da ceratite. E qual micro-organismo é mais comum em determinados tipos de paciente. Os mais comuns dos pacientes, principalmente por causa da questão da pele, às vezes dos cílios, que fica acumulado ali o Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, viridans. A gente tem que lembrar também os pacientes que trabalham na área da saúde, quando a gente for paramédico, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoas da limpeza, que normalmente a gente tem Staphylococcus aureus, meticilina resistente também, né? E também pode ter alguns agentes também, como a nocardia, serratia, pseudomonas. Depois a gente vai falar mais para frente, também vai ter uma aula de ceratite fúngica, né? Tem o Mycobacterium fortuito, o Chelonae. Alguns agentes também importantes também, que eu até vi que depois está no cronograma, tá a questão do herpes também. Pacientes que podem ter uma recidiva do herpes depois da cirurgia refrativa, a gente tem que tomar muito cuidado. O uso da lente de contato também, questão da cantamoeba. Sempre é importante lembrar que a coisa mais importante é a questão da prevenção. A gente não pode levar nenhum paciente, esse paciente que enxerga 20/20 às vezes, paciente que tem alguma patologia ou que tem algum fator de risco que não foi tratado. Por exemplo, paciente que tem uma blefarite, que tem uma embomite, que tem um olho seco severo, são pacientes que têm um risco maior de complicação pós-cirurgia, tanto para DLK como para ceratite bacteriana. A esterilização dos instrumentos também é de extrema importância para evitar a questão dessa patologia. E as técnicas intraoperatórias, elas têm que estar estéreis também, devem ser seguidas. A questão até da temperatura da sala, a questão do ar-condicionado ficar pegando o paciente, a gente tem que levar tudo em questão isso também, né? Em relação também a alguns patógenos que estão relacionados a essa ceratite, tem até um mnemônico que eles criaram até para provas que eu estava dando a lida no CBO da Academia Americana, que são as chilenas que eles depositam lá, que é a Corynebacterium difteria, o Haemophilus influenza, a Listeria, a Neisseria, tanto a meningite e o gonococo, e a Shigella, porque eles também podem penetrar ali depois, quando mesmo o paciente que tem um epitélio íntegro, esses micro-organismos podem desencadear a ceratite, né? A ceratite infecciosa também, ela acontece não só no PRK, no LASIK também acontece, embora, assim, a gente tenha mais casos comuns após o caso da ablação da superfície, porque ali, quando você faz a técnica do PRK, você vai causar uma iatrogenia ali no epitélio da córnea, né, que vai favorecer a entrada de micro-organismos. Sempre importante lembrar alguns fatores que são importantes para a gente
ter como fatores importantes, assim, como parâmetros do paciente. Mas que o PRK, normalmente, o paciente tem dor ali nos primeiros dias do pós-operatório, o desconforto ocular que vai permanecendo nesse paciente, ele é um fator de risco importante para a gente pensar na presença da ceratite. Principalmente quando ela vai se arrastando com os dias, com semanas também, que normalmente tem um período maior do risco da ceratite também. No PRK, você aumenta também a oportunidade da flora bacteriana palpebral e da conjuntiva também, ter acesso ao estroma, como o epitélio ali, você te retirou ele também, né? E tá com a lente de contato, que é outro fator de risco que eu comentei. Eu comentei sobre essa questão do aumentador, né? Outra coisa importante em relação ao paciente que, normalmente, a visão do paciente vai melhorando aos pouquinhos, vai oscilando nos primeiros dias após a cirurgia refrativa, e também na questão do LASIK, a redução da acuidade visual, principalmente no LASIK, às vezes o paciente não tem dor assim também, né? E começa a ter dor e que vai piorando, são fatores de risco importantes, principalmente ali com os nervos da córnea, que às vezes pode ser retirados ali quando você confecciona o retalho, confecciona o PLEP, a sensação da córnea pode ser reduzida, né? A gente tem que levar em conta isso também. E normalmente, quando você tem uma infecção, uma ceratite bacteriana no LASIK, normalmente o paciente queixa dessa redução da acuidade visual, que não é comum, a questão da fotossensibilidade, a questão da hiperemia, da vermelhidão do olho também, né? E pode ser confundida também com DLK. Depois a gente vai colocar um quadro com explicação diferenciando essas duas patologias, né? O que acontece? No LASIK também a gente tem uma infecção ali dentro da interface que está estabelecida, que pode levar a complicações. A gente pode ver nos exames que a gente vai fazer, na topografia depois, a presença de um astigmatismo irregular, assimétrico também, alterações na parte da cicatrização da córnea, que podem levar a quadros graves até a transplante da córnea, pode ter um melting desse retalho também. Outra coisa que a gente leva em conta é quando a gente vê e que a gente tem essa suspeita da infecção, a gente tem que levantar esse retalho, ser irrigado ali também e fazer a aplicação dos antibióticos, que a gente vai detalhar mais esses antibióticos aí para frente. Normalmente a gente tem infiltrados também na periferia do flap, que também pode acontecer no DLK também, na parte periférica também. E na ceratite após LASIK também, pode acontecer nas primeiras 2 semanas, até que a gente fala do início precoce, ou senão posteriormente, depois de 2 semanas até 3 meses, que a gente fala a forma tardia. A gente tem que levar algumas coisas, quando essa ceratite, às vezes pode levar até uma ulceração, alguns sinais de gravidade são a lesão na região central, quando às vezes essa úlcera aumenta com mais de 2 milímetros de tamanho, quando ela tem um afinamento também grande que ultrapassa os 50%. A gente tem essas apresentações que eu comentei, em relação ao período de manifestação dos sintomas também. Essa forma precoce que ocorre ali nos primeiros 14 dias, normalmente ela está relacionada às bactérias, principalmente gram-positivas, e ao estafilococcus, streptococcus, estafilococcus que está ali na região palpebral também, que às vezes o paciente que já tem alguma alteração no meibomiate. A forma tardia está relacionada quando o paciente já tem um tempo maior depois da cirurgia, de 14 dias até 90 dias depois da cirurgia. Normalmente ela está relacionada a micro-organismos que já estão relacionados a uma infecção oportunista. Pode ter, igual até o Fabrício comentou da última semana, assim, da presença da nocardia, das micobactérias atípicas, né? Tinha comentado do paciente Dr. Lucas lá, da infecção fúngica. Aqui abordando também, nos casos que a gente no caso, por exemplo, da implantação do anel intraestromal, você tem a presença da ceratite infecciosa nos pacientes mais ou menos 0,2% até 0,6%. Nesse artigo que eu li com o Muller et al., nesse artigo mostrou que em 163 pacientes, 163 olhos que foram operados, 2 casos só tiveram ceratite infecciosa, né? Alguns fatores são levados em conta também. Pode acontecer tanto pelo técnico manual quanto pelo laser de fenda segundo. A gente tem que tomar muito cuidado, até estava vendo o curso aqui também, fazendo um implante de anel intraestromal, de evitar deixar
a extremidade da ponta do anel mais próxima à incisão. Isso pode dificultar o fechamento da incisão também e facilitar a entrada de micro-organismos, né? Se tiver a apresentação de alguns infiltrados, mesmo que sejam pequenos, e mesmo que tenha uma ótima resposta ali na parte inicial, nos primeiros 2, 3 dias, o segmento até pode ser mantido. Mas essa incisão mantendo aberta ali, se acompanhando esse paciente de perto, você tem migração de infiltrados ali para o segmento de anel também, ter entrada de epitélio ali para dentro também da região, a gente tem que fazer retirada desse anel, que pode ter uma porta de entrada de infecção mais severa também, né? No crosslink também a gente tem a presença da ceratite bacteriana, embora rara também. Eu li na literatura que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, um caso para cada 1.300 olhos tratados também. Normalmente, no crosslink, na literatura lá fala que a gente utiliza antibióticos como a cefazolina, tobramicina, vancomicina, colírios fortificados também para tratamento quando você tem uma ceratite. Sempre importante fazer o diagnóstico precoce dessa ceratite para evitar a evolução dos sintomas e piora do quadro clínico do paciente. O paciente tem que estar sendo visto de perto também quando a gente apresenta a suspeita dessa ceratite. E normalmente o infiltrado ele vai iniciando no centro da córnea, vai avançando para a periferia e normalmente tende a ser múltiplo no caso do crosslink, né? Aqui eu tinha comentado também em relação a algumas diferenças da ceratite bacteriana infecciosa com DLK. Normalmente esse quadro da Academia Americana de Oftalmologia, normalmente no DLK a gente tem um acometimento principalmente nas primeiras 24 horas. Na infecciosa, normalmente 2 a 3, ela é posterior, normalmente com 2 a 3 dias depois do pós-operatório. Normalmente na DLK você tem um acometimento periférico, igual a gente está vendo nessa figura aqui também. Na parte da ceratite infecciosa não segue essa regra. Normalmente no DLK também você tem um acometimento com inflamação confinada nessa região da periferia, com uma inflamação difusa, pode ter uma mínima reação de câmara anterior e também pode, em alguns casos, ocorrer o MELD. Já na ceratite microbiana, a extensão desses infiltrados podem acontecer em cima, abaixo do flap também. Você pode ter uma reação inflamatória toda ali ao redor. Você pode ter uma reação de câmara anterior mais moderada, tem intensa também, e o MELD também pode ocorrer. Aqui é mostrando alguns infiltrados, por exemplo, aqui na região, nessa figura 8 aqui, próximo da margem do flap também. Depois foi feita uma cultura que mostrou a presença do Staphylococcus. Aqui na DLK a gente até comentou numa aula anteriormente também, que a gente tem infiltrados celulares também na periferia, que depois pode atingir o eixo visual também, tem agregação celular também, esbranquiçado, tem a presença do melting em complicações. Eu achei interessante um quadro que eu vi aqui na Academia Americana de Oftalmologia, que a gente tem que estabelecer intervenções de acordo com as duas patologias. Por exemplo, na ceratite infecciosa, a intervenção primária, ela manda usar os antibióticos tópicos, fazer elevação do flap, fazer cultura também da região da interface. Secundária, fazer uma amputação do flap se o tratamento não estiver tendo resposta. E algumas condutas incorretas, assim, que alguns oftalmologistas cometem, seria usar só corticoide achando que é o DLK e não utilizar os antibióticos, né? E quando você tem a suspeita de DLK, não usar o corticoide seria um erro. Da parte da microbiologia, a gente até comentou, o Fabrício deu uma aula muito boa na última semana, tem algumas colorações, como o GRAM, que ele comentou, que a gente vai conseguir ver tanto a diferença do GRAM positivo para o negativo. A gente vai avaliar a presença dos fungos na Credini orange, a urgência, a questão dos protozoários, a questão da cantamoeba. Quando você tiver uma suspeita do micobactério, o Zeonielsen também. O nocardia ali, quando você tiver uma lesão por cana, igual o Fabrício tinha falado também. Por cultura, igual eu coloquei aqui algumas imagens, o agar-sangue pode crescer, igual que cresceu, pode ter a presença de aeróbios, anaeróbios também. No agar-chocolate, mais a presença de aeróbios. O agar-sabor para fungo. O tio glicolado pode ter tanto a parte de aeróbios e anaeróbios presentes.
E na parte da coloração, quando você tem a suspeita de micobactérias, um Zionilson, e a cultura com o Lowenstein-Jansen, no caso do micobactéria também. Profilaxia, até a aula da próxima semana vai ser sobre isso, assim, segundo o cronograma, que vai falar sobre essa profilaxia da parte do uso de antibióticos antes da cirurgia refrativa. Mas aqui sempre lembrar, igual eu falei assim, fazer o exame minucioso do paciente, tratando a blefarite, vendo fatores de risco que podem complicar a cirurgia, igual eu comentei, além de utilizar os campos e as luvas estéreis, usar iodopovidina 5 ou 10% também para evitar a infecção e evitar a presença de alguns fluidos que podem ficar ali na região também, que podem favorecer a infecção posteriormente, né? Sempre importante também orientar muito o paciente, que às vezes você fez todo o seu papel correto ali na cirurgia, o paciente fez tudo certo antes, mas no pós-operatório o paciente deve evitar a exposição de água ali na região do olho, ter contato com animais de estimação, evitar ambiente de trabalho contaminado também, que pode favorecer a presença de infecções e inflamações do olho, o uso do antibiótico adequado, estabelecido pelo médico oftalmologista, ter higiene da mão, também sempre que for aplicar o colírio, e o paciente sempre tem que estar atento com as datas do retorno e voltar sempre que o médico oftalmologista pedir. O tratamento vai ser baseado com base na coleta da bacterioscopia, da cultura, avaliação qual antibiótico com meio na sensibilidade ou não a determinado antibiótico. Normalmente, quando o paciente tem uma infecção que tem a lente de contato, você pode enviar até a lente de contato junto para o laboratório. Quando você tem ali, você fez o LASIK, que tem presença de ceratite microbiana, você pode fazer a elevação do flap, colher cultura e irrigação do flap também com os antibióticos fortificados, cefazolina de 50, genta de 14, que eles vão ter um amplo espectro para várias bactérias. As quinolonas de quarta geração também são importantes como conduta. E assim, esses antibióticos podem ser modificados de acordo com a cultura, com a bacterioscopia, né? E após a solução da infecção, pode ocorrer complicações, pode ter uma opacificação do eixo visual com comprometimento da visão do paciente. Alguns fatores importantes são o paciente que já usou ali a lente de contato inicialmente, né, na revitalização, por exemplo, do PRK, para reabilitar a visão que está prejudicada com alguma opacidade, ele pode usar uma lente de contato depois rígida para ter a melhora dessa acuidade visual. Em alguns casos também, quando se tem as complicações com redução da acuidade visual, o transplante córnea pode ser indicado. Infecções de início tardio, estudos que eu vi pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o uso da micacina pode ser benéfico também, principalmente quando a gente tem uma infecção por micobactérias que são atípicas, né? Em alguns casos, quando o tratamento, mesmo com antibiótico, às vezes foi determinado ali, e o paciente não tem melhora dessa infecção, você pode fazer a remoção do flap se necessário. Aqui da ASCAS, aqui que eu estava lendo esse artigo também, alguns antibióticos são mais indicados de acordo com o período dessa ceratite, se ela é de início precoce, se ela é de tardio. A gente tem a vancomicina fortificada de 50, a parte tardia a micacina, igual até comentei literalmente, a claritromicina, os macrolídeos, igual eu falei assim, a azitromicina, né? Aqui na parte de início precoce, né? O que aborda nesse artigo que eu li? E normalmente a gente usa esses fluoroquinolonas de quarta geração, por exemplo, H-tifoxacino, moxifloxacino, cada 5 minutos por 3 doses, depois também a cada 30 minutos. Você pode alternar com outro antibiótico também, que tem uma ação melhor para gram-positivos, a vancomicina também a cada 30 minutos. Quando você tem, às vezes, igual eu comentei, a questão dos profissionais de saúde, com aumento de massa, você pode considerar o uso da vancomicina. A questão da doxiciclina oral também é recomendada ali 2 vezes ao dia, e uma redução do corticoide, com uma descontinuação, você vai retirando o corticoide com uma redução mais rápida também. Na parte da ceratite de início tardio, a gente usa sequinolona de quarta geração, com dose de ataque por 5 minutos por 3 doses, depois a cada 30 minutos também.
igual eu falei, a questão da micacina, para a questão da micobactéria, a cada 30 minutos. Também vai ser utilizado, igual na parte de início precoce, a doxiciclina, 2 vezes ao dia, retirando esse corticoide também. Você tem a terapia alternativa cobrindo essas micobactérias atípicas, usando os macrolídeos. E o tratamento dos casos de esteatite infecciosa vai ser modificado, igual eu comentei, com base quando sai o resultado da cultura e de acordo com a resposta ou não ao antibiótico. Aqui já falando quando o paciente evoluiu na ceratite para uma úlcera também, quando você tem uma úlcera leve, você vai usar essas quinolonas de 4ª geração, esse esquema que eu peguei está no livro do CBO, que uma gota por minuto 5 vezes ao dia, mais uma gota a cada 5 minutos 3 vezes depois você vai usar de hora em hora por 2 a 3 dias, você vai reduzindo de 2 em 2 horas por 2 a 3 dias, depois vai reduzindo, vai de 3 em 3 horas, depois você vai reduzindo de acordo com a evolução também. Eu tinha citado alguns fatores quando o paciente tem a úlcera, essa lesão central é um fator que leva a ser uma úlcera grave, quando ela tem mais de 2 milímetros de tamanho e mais que 50% de afinamento, a gente utiliza esses colírios fortificados de cefazolina e gentamicina, um para cobrir gram positivo e o outro gram negativo. A gente vai reduzindo ele de hora em hora, por 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, e vai reduzindo de acordo com a evolução do paciente. Aqui é só uma curiosidade que eu peguei no livro do CBO também, em relação à concentração desses antibióticos. Quer dizer, é bom colocar na questão da prescrição também. Muitas vezes chega sem saber qual é a apresentação correta do medicamento, né? Saber, aqui eu coloquei entre parênteses também, qual que é o prazo que esse colírio pode ficar aberto, por exemplo, a vancomicina 14 dias, a micacina 30 dias, e quais germes eles podem pegar mais. A cefalosporinos gram-positivos, a vancomicina negativos, a vancomicina gram-positivo, a micacina, a micobactéria, eu falei da ceratite bacteriana de início tardio, a gentamicina, tobramicina nos bacilos gram-negativos. Eu tinha comentado de alguns fatores, como a dor e a regressão da acuidade visual, mas quando o paciente tem ulceração e essa úlcera vai reduzindo, tem redução do infiltrado inflamatório, o paciente que tem POP, esse POP vai diminuindo ou reduzindo também, a redução da questão da injeção ciliar também tem que ser levada em conta, e o paciente não melhorou com o tratamento, pensar na questão da cultura, e o paciente muito grave, que está com acuidade visual muito ruim, que perfurou a córnea ali, pensar na possibilidade do transplante, né? Que peguei como referências Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Academia Americana e a ASCAS também. Perfeito, Giovanni. Excelente a sua apresentação, muito didático, muito objetivo. Você abordou praticamente tudo, etiologia, tratamento, exames complementares e evolução do quadro. Muito bom. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí da apresentação do Dr. Giovanni, por favor? Reinaldo, você está online? Tudo bem? Bom, muito boa, gostei muito da apresentação, objetiva, sucinta e como deve ser. Algumas considerações apenas aqui rapidamente, não tem muita coisa a dizer, mas eu não vejo muita dificuldade de você diferenciar uma infecção de uma DLK. O caso da DLK, ele é característico por ser uma instalação imediata, é no primeiro dia do pós-operatório. Raramente você tem uma DLK mais tardia, a menos que ela possa cronificar e passar de estágio. Mas quando você detecta no estágio 1, você tem aquelas areias do deserto bem características, um paciente assintomático, muitas vezes a visão até boa. É muito diferente do quadro de infecção, que geralmente aparece após os primeiros dias, né? E que realmente é um quadro de baixa de visão, que vem com dor, hiperemia, reação de câmara. Realmente é um quadro muito, assim, quadro clínico muito diferente. O mais importante, você já falou, a questão da prevenção. Sempre olhar a superfície ocular, a anércia, o paciente não precisa tratar primeiro uma blefarite, ver se ele teve algum sinal de obstrução de via lacrimal. Isso é tudo tratado. O paciente tem que estar absolutamente sem nenhum comprometimento
que aumente o risco de infecção. Infecção, realmente, você falou muito bem, é muito rara. Então, esses percentuais variam muito de acordo com os artigos, mas realmente é muito baixa mesmo, felizmente, né? Lembrando o seguinte, que em anel a infecção é mais frequente, talvez até pela própria manipulação maior, né? E agora, em anéis, tem uma questão seguinte: depósitos amorfos são comuns você ter sem nenhum sintoma, sem o paciente tem sem nenhum tipo de não, baixa de visão, sem dor, sem, e às vezes forma aquelas opacidades perianéis que, né, no túnel ali, que a gente fica muito preocupado, como se fosse infiltrado. Mas é observar, o paciente não tem nenhum sintoma, não tem piora da visão, evitar manipular, retirar o anel, fazer cultura e tudo. Estou falando isso com vocês porque eu já fiz isso, porque não eram descritos esses depósitos amorfos. Hoje a gente tem que só observar. Realmente, o laboratório, gente, vocês devem ter o contato lá do Fabrício, para qualquer intercorrência, trocar uma ideia com ele. O tratamento de infecção tem que ser precoce. Quanto mais precoce, melhor o resultado, melhor o prognóstico. E uma coisa muito comum é o seguinte: é a prevenção de contaminação. Porque o paciente que não é bem orientado, ele vai acabar lavando o rosto, achando que é normal, vai passar a mão no olho, nós pingar colírio, toca no olho. Ou seja, ser muito enfático nas observações para evitar a contaminação, que é diferente da infecção hospitalar ou observação cirúrgica, né? Bom, em relação a esses casos de infecção que não respondem a antibiótico, aí você fica aquela situação. Fazer transplante a quente, o risco de endoftalmite é significativo, se essa infecção já tiver atingido as bordas, a periferia da córnea. Recobrimento conjuntival, às vezes é uma solução heróica, mas se a gente tiver muito cuidado para a prevenção dessas infecções, de manipulação e evitar contaminação, felizmente são muito raras. Então é isso aí que eu queria dizer a vocês. Então, muito bom, viu, Fabrício? Excelente. Ok, Reinaldo. Pessoal, o Reinaldo praticamente já descreveu o que precisava ser acrescentado. E lembrar o seguinte, a DLK ela é um quadro inflamatório, tóxico, e que muitas vezes, na primeira... eu tive um caso de DLK que eu achei muito interessante pelo seguinte: era um paciente de LASIK que eu operei, ele foi para a sala de recuperação, eu operei mais um ou dois casos e eu examinei praticamente uns 40 minutos após os procedimentos, foram procedimentos de LASIK binoculares. E esse paciente eu achei interessante porque é normal você apresentar um edema corneano moderado no pós-operatório de LASIK. Mas esse paciente ele apresentou um quadro assim um edema bastante incomum para uma pessoa que tinha praticamente meia hora de cirurgia. E eu achei aquilo interessante porque eu achei o edema, assim, um edema um pouco estranho. Então, esse paciente eu o vi no dia seguinte e ele já estava com o quadro já manifesto de DLK. Daí a importância de você, naquela avaliação na lâmpada de fenda, no pós-operatório imediato do LASIK, você observar o edema corneano. Um edema corneano moderado é normal, esperado, você vai ter em todos os casos. Mas aquele paciente que já apresenta um edema corneano excessivo, com meia hora de cirurgia, esse paciente é um paciente que merece ser examinado no mesmo dia, porque ele provavelmente vai evoluir para um DLK. E na presença de um edema corneano excessivo, é uma boa medida você já instituir um corticoide, em vez de ser de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, você já pediu o paciente para usar o corticoide de hora em hora e examiná-lo algumas horas depois. Não faz sentido nenhum você fazer um LASIK, por exemplo, numa sexta-feira à tarde e examinar o seu paciente na segunda-feira, com 48, 72 horas. Se esse paciente ele tiver um DLK severo, muitas vezes você já vai fazer o diagnóstico DLK já no paciente já com o quadro de melting instalado. Daí a importância de, tanto no PRK quanto no LASIK, a gente ver esse paciente com 12, no máximo 24 horas de pós-operatório. Ok?
o quadro de ceratite bacteriana infecciosa e o quadro de DLK realmente são dois quadros completamente diferentes e realmente quando a gente tem o primeiro caso de DLK, realmente aquilo fica na memória da gente e a gente vocês já vão conseguir fazer um diagnóstico diferencial aí, muitas vezes sem precisar de fazer nenhum exame laboratorial para poder já diagnosticar o DLK, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal, para o Dr. Giovanni? Dr. Giovanni, ele está no curso de Anel de Ferrara, lá da doutora Edna Almodin, lá em Maringá, onde os preceptores são a doutora Edna, o Paulo Ferrara, a doutora Belkis Nassarala e a doutora Jordana Santos. E ele vai, semana que vem, ele vai fazer uma apresentação para a gente de tudo que ele viu de interessante lá, de novidade no CUSP, e vai apresentar isso para a gente semana que vem. Ok? Ok. Alguém, doutor Cláudio Cury está online? Você